Aleluia, 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 aleluia. Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra. Os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revelas. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. É a proclamação da boa notícia de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros confrades redentoristas da Comunidade da Glória, queridas irmãs da Congregação de Santa Catarina, querido povo de Deus que nos acompanha através do YouTube da Paróquia da Glória. É domingo, é dia do Senhor, e mesmo em tempo de pandemia nos encontramos para celebrar a presença de Deus no meio do seu povo e para celebrar a oferta do seu povo ao nosso Deus. Estamos no 14º domingo do tempo comum. E no tempo comum, o verde da cor litúrgica já nos aponta para a meditação dos desafios do cotidiano, daquilo que nos deparamos no dia a dia e que deve ser iluminado pela palavra de Deus. A liturgia dessa missa nos ajuda a responder uma questão muito séria, muito profunda. A cultura que nos circunda e que nos atravessa, a sociedade em que nós convivemos, moramos, apresenta que o critério de importância de uma pessoa está na riqueza que ela tem, na quantidade de seguidores que ela possui nas redes sociais, na quantidade de tempo que ela se expõe nos meios de comunicação social. O que torna uma pessoa uma celebridade na sociedade em que moramos é justamente a vaidade, a exposição, o aparecer, o ser vista por todos. O projeto de Jesus vai de caminho contrário a essa mentalidade. Para Jesus, a importância está na pequenez, na humildade, na simplicidade,
no escondido. É essa contradição entre o modelo da sociedade em que vivemos e o projeto de Jesus que as leituras desse domingo nos falam. A primeira leitura é do profeta Zacarias. E Deus nos apresenta, através do profeta Zacarias, um rei vitorioso que volta a Jerusalém. Portanto, as palavras são: exulta, cidade de Sião, rejubila, cidade de Jerusalém. A causa dessa alegria é porque o rei está voltando. Isso é motivo de alegria para toda a cidade. O rei vem ao encontro do seu povo. Como é esse rei? Ele é justo e ele salva. Não é um rei que oprime, não é um rei que explora, que mata. É um rei que salva. Não é um rei injusto, é um rei da justiça. Ora, quando nós pensamos em rei, lembramos de alguém que vem com toda a onipotência, com toda a glória, com toda a vaidade. Esse rei não, ele é humilde. Ao invés de vir montado num cavalo de guerra, portentoso, ele vem montado num jumento, animal montaria dos pobres, dos simples. Lembramos-nos aqui de Jesus entrando em Jerusalém pela última vez, justamente montado num jumentinho. E o que vai fazer esse rei? Eliminará os carros de Efraim, cavalos de Jerusalém, quebrará o arco do guerreiro. Guerra não é a atividade desse rei. Pelo contrário, ele vai eliminar os carros de guerra, os cavalos de guerra, os arcos de guerra. Portanto, é um rei que vem instaurar a paz para todas as nações, desde o rio até os confins da terra. Você percebe através do texto do profeta Zacarias que esse rei é bem diferente. É um rei que nos recorda Jesus, que vem para salvar, que é um Deus justo, que é um Deus humilde, que quebra as armas da guerra e vem instaurar a shalom, a paz, a harmonia plena e total para todas as nações. Esse texto nos coloca alguns questionamentos importantes. Primeiro, nós vivemos esse tempo de pandemia. Muitas vezes nos sentimos ansiosos, vazios, tristes. São muitas as perguntas que tomam conta do nosso coração. Até quando? Como será no futuro? Para onde vamos? Quando acontecerá? E perguntas para as quais nós não temos resposta. Nesse tempo, mais do que nunca, nós devemos acolher esse rei que vem ao nosso encontro. Ele vem trazer a paz. Ele é um rei simples, humilde. Você tem experimentado em sua vida, nesse tempo de pandemia, a chegada de Jesus? Em meio às suas perguntas sem respostas, em meio à sua ansiedade, à sua tristeza, à sua inquietação, você percebe a mão restauradora e tranquilizadora de Jesus? Você percebe a presença amorosa de Jesus? Outra questão importante é: esse rei vem quebrar os instrumentos de guerra e trazer a paz. A sociedade que nós vivemos prega uma paz armada. Não mexa comigo que eu não mexo com você.
Ou como diz um ditado latino, si vis pacem, para bellum. Se queres a paz, prepara a guerra. Essa é a paz da sociedade em que nós vivemos. Eu vivo em paz, mas estou pronto para guerrear. Ou, mineiramente falando, dou um boi para não entrar na briga, mas também dou uma boiada para não sair. É essa a mentalidade. Essa não é a paz de Jesus. Não é essa paz armada, de quem está sempre pronto para dar o bote, de quem está sempre pronto para agredir, de quem está sempre pronto para dar uma má resposta, para pisar no outro. Não, 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 não. A paz de Jesus é uma paz desarmada. É uma paz de quem não espera para atacar, de quem não está pensando na resposta enquanto o outro está falando, sabe escutar, sabe ouvir. É uma paz de quem acolhe esse rei e também tem prazer em quebrar arcos, destruir carros de guerra, afugentar os cavalos. Você tem sido uma pessoa de paz armada? Nas suas relações pessoais, amorosas, está sempre pronto para guerrear? Ou está sempre pronto para pacificar? O salmo de meditação, que é o Salmo 144, nos diz: misericórdia e piedade ao Senhor, Ele é amor, paciência, compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda a criatura. Esse é o nosso Rei. A segunda leitura da carta de Paulo aos Romanos. E Paulo faz uma contraposição entre aqueles que vivem segundo a carne e aqueles que vivem segundo o Espírito. E dirigindo-se àqueles que já eram convertidos, ele diz: vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Talvez seja importante a gente clarear primeiro o que significa uma coisa e outra. Quando Paulo diz, vós não viveis segundo a carne, viver segundo a carne significa viver fechado a Deus, viver na autossuficiência, viver no egoísmo, no orgulho, na ganância, entregue aos próprios impulsos e desejos, prescindindo de Deus. Viver segundo a carne é o império do eu, minhas vontades, meus desejos, minha felicidade. Isso é carne. Viver segundo o Espírito é o contrário disso. É ser aberto à vontade de Deus, é acolher a palavra de Deus, é andar nos caminhos de Deus, é o meu eu a serviço do nós, a serviço da comunhão, a serviço da unidade, e não um eu solitário, individualista, fechado em si mesmo. É a doação ao outro, é a compaixão, é a solidariedade. Isso é viver segundo o Espírito. A pergunta de Paulo é: vocês vivem segundo o Espírito? Porque se alguém não tem o Espírito Santo, não pertence a Cristo. E aqui Paulo levanta uma questão muito séria para a vida de fé, para a vida religiosa, para a vida de oração. Porque para estar com Jesus, não basta participar da missa, ou ter as nossas orações, ou rezar o meu texto. Se eu não sou capaz de vencer o egoísmo que me assola,
a ganância que me leva a querer tudo para mim, a ambição desmedida. Percebe? Se a minha experiência com Deus não me leva a vencer o egoísmo que me centra em mim mesmo e me fecha em mim mesmo, eu não vivo segundo o Espírito. Ainda que eu reze, que eu cante, que eu louve, mas a minha vida está distante de Deus, porque eu não vivo segundo o Espírito, mas eu vivo segundo a carne. O que determina não são minhas palavras, não são minhas intenções, são as escolhas que eu vou fazendo na vida. Isso para nós, religiosos, religiosas, isso para você, leigo, leiga, para todos nós. A pergunta é sempre fundamental que nós temos que responder a cada manhã: eu estou vivendo segundo a carne ou eu estou vivendo segundo o Espírito? E é uma pergunta pessoal e intransferível. No Evangelho, estamos no capítulo 11 de Mateus. Jesus já fez o discurso da missão, Jesus já enviou os 12 por todo lugar onde ele devia passar. Jesus condena as cidades onde ele fez mais milagres e que não foram capazes de acolher a sua palavra. E agora ele reza. Interessante, porque no Evangelho de Lucas, várias vezes Jesus é situado rezando. Vai para o monte, reza antes de decisões importantes, passa a noite em oração. Mas um dado interessante desse texto de Mateus é que nós temos o conteúdo da oração de Jesus. Sabemos o que e como ele rezou. Olha que interessante. E a oração de Jesus é: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu. Constate tristemente que grande parte do tempo da sua oração seja pedindo, e talvez nem agradeça ou agradeça muito pouco ainda. E o que Jesus nos ensina aqui é que a nossa oração deveria ser mais agradecimento que pedido. Nós temos muitos católicos pidões. Mal começam a rezar, aquela lista de pedido, e depois que termina vão embora. Para muita gente rezar é pedir, 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 só isso. Enquanto a experiência da fé em Jesus, rezar deveria ser em primeiro lugar agradecer, louvar, porque só de poder rezar eu já tenho que agradecer pela minha vida, por estar aqui, por tantas graças que Deus me concede. A oração de louvor traz otimismo, traz positividade. A oração de louvor me ajuda a enxergar os sinais de Deus na minha vida. Enquanto se eu fico só pedindo, só pedindo, só pedindo, eu só vejo a falta, a necessidade. Eu sempre me sinto insatisfeito, sempre está faltando alguma coisa. Parece que Deus está sempre me devendo. Mas, essa é uma marca da nossa cultura. Os nossos filhos não são assim? Pois é. Os alunos das escolas não são assim? Reivindicam, exigem, pedem, mas com muita dificuldade agradecem, elogiam, louvam. Jesus louva ao Pai porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Quem são os sábios? Quem são os entendidos? Os fariseus, os doutores da lei. E por quê? Eles manipulam a lei,
se tornaram inclusive escravos da lei e se consideravam justos, perfeitos, santos, prontos, acabados. Quem são os pequeninos? São os discípulos de Jesus, são os pobres, são os marginalizados, excluídos do templo, publicanos, pecadores, prostitutas. Por que eles são pequeninos? Não se trata aqui de tamanho, trata-se de qualidade do coração. Porque eles, com tantas misérias, acolhem o projeto de Jesus, escutam a palavra de Jesus. Talvez aqui uma pergunta seja tão incômoda e necessária. Quem é que nós estamos valorizando? Os grandes, os sábios, os entendidos? Ou os pequenos? Será que nós temos sido como Jesus, que valoriza justamente os humildes e simples? Ou para nós bons são os importantes, os que têm sucesso, os que aparecem? Quem é que nós temos valorizado em nossa vida? Depois Jesus explica o que é que foi escondido. Afinal de contas, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho. É isso que foi escondido, o mistério da graça de Deus, o mistério do amor de Deus na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só pode acolher e entender esse amor aqueles que têm coração aberto e simplicidade. Aqueles que não estão fechados em suas certezas, que não estão agarrados às leis, às normas, mas sabem valorizar a vida humana. É isso que foi revelado aos pequeninos, porque eles são capazes de fazer uma experiência com Deus e não ficam agarrados às leis. Jesus diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, fatigados sob o peso dos vossos fardos. O povo estava cansado e fatigado da lei. Eram 613 prescrições, mandamentos, proibições. E grande parte do povo não tinha acesso, era considerado impuro porque não podia cumprir essa lei. Portanto, estava afastado do templo, do culto e consequentemente da graça e da salvação. Jesus diz para esses afastados: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Hoje também nós temos tantas pessoas que carregam fardos pesados, fardos de um passado que não foi resolvido, fardos de problemas, de sofrimentos, de dores, de situações difíceis. Tomai sobre vós o meu jugo. Jesus também tem um jugo. Jesus também tem exigências: o amor, o perdão, a compaixão, a caridade, a solidariedade. Esse é o jugo de Jesus. Não é um jugo que mata, é um jugo que dá vida. Porque sou manso e humilde de coração. Mansidão e humildade, virtudes e valores tão importantes para o nosso tempo e para toda pessoa que quer viver segundo o Espírito e seguir a Jesus. Mansidão é serenidade, é consciência de si e abertura para o outro, é calma, é tranquilidade. O contrário de mansidão é agitação, é tumulto, é estresse. Humildade é simplicidade, é consciência das minhas limitações e das minhas potencialidades. Humildade não é bobeira, não. Eu tenho consciência da minha dignidade, mas não sou uma pessoa orgulhosa, arrogante, que trata os outros com indiferença, nem que se sente no direito de ficar julgando as outras pessoas. Esse é o humilde. O meu jugo é suave e o meu peso
é leve. Queridos irmãos, queridas irmãs, possam essas palavras da liturgia de hoje ajudar você a viver segundo o Espírito e a buscar um caminho de simplicidade na vida. No projeto de Jesus, grandeza é pequenez, é humildade. Não se deixe iludir pela vaidade, não se deixe enganar pela grandeza do mundo. Tudo isso passa, tudo acaba. Permanece aquilo que você conseguiu construir no amor, pelo amor e para o amor. O amor é Jesus. Só Ele pode dar o sentido verdadeiro que a sua vida precisa. Que o Espírito Santo conduza a sua vida e lhe dê a paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.